Boa noite para todo mundo. Estão me ouvindo? Fala um joinha aí se estiver me ouvindo, se estiver tudo tranquilo. As pessoas estão entrando agora. Tá ouvindo? Boa noite. Ok, muito bem. Vamos esperar uns minutinhos para começar. Sejam muito bem-vindos. Esperar mais um pouquinho para todo mundo aproveitar. O som tá bom? Tá tudo tranquilo? Oi, boa noite. Quanta gente bonita. Legal. Começou. Tudo bem com vocês? Boa noite. Sejam muito bem-vindos nessa noite fria, né? Vamos curtir um pouco desse conteúdo para aquecer um pouco essa noite. Espero poder contribuir mais ainda com vocês. E o que eu espero de verdade é que ao final dessa live você saia com muito mais clareza de quem você é, do que você busca para sua vida, de quem você quer ser, né? Porque agora você vai ter clareza e você pode ser uma pessoa muito melhor daqui para frente. Muita gente aqui entrando, que legal, fico muito feliz com vocês aqui. Então é isso. Para quem não me conhece, eu sou Daniela Bélico. Eu trabalho com desenvolvimento humano e eu amo muito o que eu faço. Né? E na última semana eu fiz várias postagens falando sobre autossabotagem. Né? Então, quem acompanhou, diz aí um oi para eu saber quem estava acompanhando aí. Quem estava acompanhando, diz um oizinho, fala eu tava, eu assisti, eu participei da semana de autossabotagem, conheço um pouco, fala eu tava. Legal. E para quem não tava, né, o que eu quero propor, né? Obviamente, eu vou falar muito rapidamente um pouco, fazer um breve resumo de toda a semana que a gente acompanhou na semana anterior. E quem estava participando, o legal é fixar conceitos e aprofundar mais no conhecimento, tá bom? Então, vamos começar? É o seguinte: o que é essa autossabotagem que a gente tanto fala? Sabe quando a gente quebra o braço, uma perna, qualquer coisa que seja? A gente coloca um gesso nessa parte para poder proteger essa parte e você conseguir curar essa fratura, certo? Só que assim, depois que cura, você tira esse gesso e vida que segue, não é verdade? Então, quando a gente vai falar de fazendo um paralelo com a autossabotagem, como que funciona isso? Então, assim, esse gesso é a proteção que a gente está falando, né? É uma proteção da sua fratura. Só que, diferentemente da outra situação, quando a gente fala de autossabotagem, esse gesso ele não é tirado depois que o braço sara, né? Então, esse gesso ele fica te prendendo, fica segurando o seu braço, fica impedindo que ele cresça e que ele seja, que ele tenha todo o potencial que ele poderia ter. Então, ele fica até meio disforme. Sabe quando você fica com o gesso mais tempo do que você devia? Um braço fica mais fino do que o outro e por assim por diante? É bem isso. Então, a autossabotagem nada mais é do que são crenças limitantes. Então, são padrões mentais que nós criamos ao longo da nossa. Isso surge na nossa infância ou adolescência. E esse padrão, como naquele momento ele foi uma proteção, lembra do gesso? Ele protegeu você naquele momento. Naquele momento ele era necessário. Mas depois ele não é mais necessário, só que você continua carregando isso. Ou seja, esses padrões mentais, eles continuam. Você continua tendo pensamentos negativos de situações que você viveu. Então, a gente sempre pensa em padrões mentais de coisas que a gente viveu na nossa infância e na nossa adolescência. É a forma como a gente
reagiu em relação a alguma situação da nossa vida. A forma como eu enxerguei isso, né? Como a pessoa enxergou, não necessariamente como ela foi. E isso vai se perpetuando ao longo do tempo. E aí, assim, não tirou o gesso na época certa, você vai repetindo esses padrões mentais. Até aqui tudo bem? Tudo certo? Vamos falando aí mais um pouquinho. Então, assim, o que é importante também a gente comentar? Todos nós temos, todos nós temos momentos de autossabotagem, né? O que varia de uma pessoa para outra é o tanto que você se auto-sabota, né? Então tem um percentual que você se sabota e que você está no momento de modo sábio, que a gente chama, um pouco mais para frente a gente entra um pouco mais nesse detalhe, mas assim, todo mundo tem. Então não é uma exclusividade de fulano, ciclano ou beltrano, todo mundo, né? A diferença é maior ou maior grau e o tipo de sabotador que ele mais aparece na sua vida, ele tem a ver com as experiências que você teve e como você encarou essas experiências. Então, assim, por que é importante conhecer a sua crença limitante? Por que é importante você saber disso? Que a partir do momento que você tem clareza do que te prejudica, do que te sabota, a partir desse momento você consegue combater isso. Então você começa a reverter essa situação, né? Então, a partir do momento que você sabe o que está atrapalhando a sua vida, que tipo de pensamento recorrente que ele aparece, e é importante dizer também que não é qualquer pensamento, são pensamentos negativos, tudo aquilo que te prejudica. Porque um pensamento negativo, ele vira um sentimento, você começa a sentir daquele jeito, né? Então, o que é interessante de você, quando você descobre isso? Você tem clareza e consegue resolver, correr atrás de alternativas para modificar esses padrões dentro da sua mente. Ah, isso acontece de uma hora para outra? Não, não acontece de uma hora para outra. Tudo é um processo. Então, você tem clareza, você identifica os padrões recorrentes na sua cabeça, tudo aquilo que fica falando, aquela vozinha que fica te incomodando, fica te limitando de ser uma pessoa muito melhor, né? Então, quando você identifica, você começa a perceber quando ele aparece. Porque fica muito claro quando você identifica essa situação. Então, assim, uma pessoa que. Eu vou dar exemplos. Então, uma pessoa que vive procrastinando, uma pessoa que tem medo de tudo, sabe aquela pessoa que tem a nuvenzinha em cima da cabeça? Ah, nada dá certo para mim, ó dia, ó hora, ó céus, eu acho que isso não vai dar certo. Então, são padrões mentais que foram enraizados naquele momento da nossa infância e adolescência e eles vêm acompanhando. Então, assim, você começa uma coisa e não termina nunca. Então, ou você começa muitas coisas ao mesmo tempo e não termina. Você quer ter o controle de todas as coisas, então assim, todo momento você quer saber o que está acontecendo, você quer tomar as rédeas da situação, às vezes você nem está muito certo disso, mas você quer, porque ou você está no controle ou você está fora dele, e por aí vai. Então assim, esses exemplos são pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de falar não, né? Então pensa, tem muitas pessoas que para agradar o outro não entra em conflitos, e por aí vai, tem muitos exemplos. Eu vou citar alguns, e óbvio que os exemplos, eles não são especificamente de só um tipo de sabotador, mas é uma característica mais predominante, vamos dizer assim, tá bom? E aí, o que eu queria saber, eu tinha comentado na semana de autossabotagem sobre um relatório, que é um questionário que você entra num link, você faz o preenchimento gratuito, ele sai um relatório sobre você e ele é bem interessante, ele é bem robusto, tem várias páginas. São dois questionários que o autor do livro Inteligência Positiva, ele liberou gratuitamente porque é uma forma dele contribuir também com as pessoas que tiveram acesso ao conteúdo dele. E aí eu queria saber, alguém aí fez preencheu o relatório antes de vir para a live? Conta aí pra gente, né? Divide aí com a gente se alguém fez. Eu posso dizer que eu já fiz, e a primeira vez que eu fiz, eu quase morri do coração.
E mais pra frente eu vou falar um pouco sobre isso e vocês vão entender o porquê. Então, considerando tudo isso, vai dizendo aí quem preencheu o relatório, até pra gente ter uma ideia de como que tá isso. E aí, assim, quem não tem esse relatório não tem problema nenhum, tá bom? Mais pra frente, no final da live ou num post, eu coloco. Olha, ó, tem um que falou, eu fui reprovado em todos. Olha aí, Tito. Pode ter certeza que muitas pessoas foram reprovadas no sentido de, nossa, tá uma loucura esse meu relatório, tô até com medo de abrir. O meu foi assim, tá bom? Mais pra frente eu conto pra vocês como foi. Mas assim, inclusive, o momento que a gente está vivendo, então a gente está numa pandemia, a gente está recluso, né? Isolamento social, preocupações, isso também interfere na resposta que você dá, tá bom? Olha lá, a Keiko falou, fiz e deu ruim também. Ah, todo mundo deve estar dando ruim agora. O legal é que daqui a um tempo, depois que passar toda essa loucura aí, refazer esse relatório, que você vai ver que já vai ter uma boa diferença. Mas aí tudo depende também do dia que você faz. Você tem que estar num dia típico seu. Então, assim, não pode ser nem um dia que você está muito triste e nem muito feliz. Porque aí com certeza ele vai dar algum tipo de variação, porque as suas respostas elas vão estar condizentes com o seu momento, né? No seu momento, naquele exato momento, né? A sua situação naquele exato momento. Então, assim, se você puder. Aí, ó, tem mais uma que falou, ó, a Ana falou, um desastre. É, gente. Então, assim, vocês estão no lugar certo, isso que é importante, porque agora vocês terão. Olha, a Moira falou, um horror, olha, tá vendo? Agora é o momento de vocês terem clareza, né? Agora que vocês têm clareza, fica muito mais fácil de vocês reverterem essa situação. Eu posso dizer porque primeira vez que eu fiz, eu vou já antecipar o conteúdo um pouco, mas eu acho que é interessante, já considerando que todo mundo está sofrendo com o relatório. O meu primeiro que deu, eu tinha 33% só de modo sábio. O que isso quer dizer? 67% do meu tempo eu passava me auto-sabotando. E quando eu vi isso, eu falei, como? Como assim? Eu estou trabalhando autoconhecimento. Oiê, Dani. Eu estou trabalhando com autoconhecimento há X tempo. Como que eu posso estar desse jeito? Né? Então, assim, eu fiquei até meio chateada no dia. E aí eu falei, não, peraí. Agora eu vou fazer comigo o que eu faço com todo mundo, que é me ajudar, né? Eu ajudo as pessoas a saírem dessa situação, então eu vou me ajudar. E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar esse processo, conhecer exatamente quais são os sabotadores que mais me atrapalhavam, e não só quando você olha o relatório de sabotadores, que são 9, você olha o relatório lá, ele tem para quem não conhece, ele tem um gráfico. E aí nesse gráfico ele mostra o quanto que cada desses 9 sabotadores você tem. E aí quando eu fiz o meu, ele deu quase empate técnico, porque de 9, 6 estavam super altos. E o que isso significa? Na hora que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, é uma desgraça total, né? E aí, chega até a ser engraçado, né? Porque eu olhei e falei, quadrilha, não é mais. Os sabotadores viraram uma quadrilha, né? E aí, estudando mais sobre o assunto, eu descobri que quando todos esses sabotadores estão muito altos, é porque o meu crítico interno está muito alto. Então, assim, o crítico interno ele é o chefe da gangue. Ele é o sabotador mor, vamos dizer assim. Aquela vozinha chata que fica no seu ouvido. E essa vozinha chata, ela fica sempre te colocando para baixo. No começo você acha que é a voz da consciência que está te ajudando, que está te protegendo de alguma coisa, mas no final não. No final você descobre que é pura crítica o tempo inteiro. Se você não está se criticando, você está criticando o outro ou você está criticando as circunstâncias. Então, assim, quando o crítico interno está muito alto, ele aciona todos os demais sabotadores e eles formam uma gangue mesmo, eles formam uma quadrilha para te lascar. E aí o que acontece? Tem formas de trabalhar cada sabotador, e mais para frente eu vou entrar um pouco mais no detalhe, mas o que é importante dizer? Olhar o relatório assusta. Primeiro a gente começa a se auto-sabotar já não querendo fazer o relatório.
né? Porque você fala, agora eu vou descobrir como que é isso, vou ter clareza, não posso dizer que eu não sabia, então eu sei que eu estou me auto-sabotando, então eu vou ter que tomar uma atitude, né? E aí, a partir do momento que você tem clareza e começa, vamos matar essa voz interna, com certeza, vamos matar. E aí, quando você não faz o relatório, é uma forma de autossabotagem também. Então, assim, é interessante a gente. Eu conversei com várias pessoas ao longo dessa semana, né? E aí, o que eu percebi? Muitas pessoas me viam me falar e falavam assim: Ah, Dani, eu não vou fazer esse relatório antes da live, eu vou fazer depois. E eu só ouvia, porque eu já sabia que é uma forma de autossabotagem também, né? Porque assim, a gente não quer enxergar, a gente não quer ver o que está acontecendo, né? E aí, quando você percebe que você está se auto-sabotando até de não fazer o relatório, você vai e faz. Só que aí quando você vai e faz, você olha o resultado, você fala, misericórdia, por que eu fiz essa desgraça e agora? E aí, assim, a gente passa por um momento de susto mesmo. Ó, Teninha, depois eu explico esse relatório. Esse relatório é que uma pessoa que está dizendo, eu não sei se todo mundo consegue visualizar. Então, ela está perguntando onde fica esse relatório. Ele tem depois eu vou passar para vocês um link. Eu já deixei em alguns posts passados esse link, mas hoje no final da live eu passo de novo, faço um post com esse link. E assim, é um link da editora que fez esse livro Inteligência Positiva. E nesse relatório, são dois relatórios, então um que mostra seu coeficiente de positividade, então quanto de tempo que você passa se sabotando e quando não, e o outro relatório é que apresenta todos os seus sabotadores. Então ele faz ele apresenta vários gráficos, mas é coisa simples, tá? Apresenta gráficos falando quantidade de sabotadores, quanto que você tem em cada um. Mas primeiro você tem que preencher esse relatório. Não é demorado, uns 10, 15 minutos no máximo você preenche e você recebe esses relatórios. Primeiro você preenche um, recebe o relatório, depois você preenche outro. Mas aí depois eu entro um pouco mais no detalhe, até para não comprometer o tempo da live, porque essa live ela dura 1 hora. É 1 hora certinho e assim, o Instagram derruba, então eu não consigo nem concluir o conteúdo. Então, eu vou mais para frente, eu entro um pouco mais no detalhe, mas assim, só para já ir antecipando, esse relatório ele é grátis, tá bom? E depois eu passo o link e ele é liberado pelo autor do livro Inteligência Positiva. E ele sai aproximadamente, um relatório acho que sai com 9 páginas e outro acho que com 17, se eu não me engano. Não tenho certeza. Mas assim, o que ele mostra no passo a passo, né? Então ele fala quanto do seu crítico você tá usando, quanto dos seus outros sabotadores, ele dá dicas de coisas que você tem que fazer e por aí vai. Mas um pouquinho mais pra frente eu entro no detalhe com vocês, tá bom? Então vamos seguir, eu vou seguir aqui o meu roteiro para não deixar de esquecer nada, tá bom? Então vamos lá. Tem mais uma coisa que é legal, então assim, quem não tem o relatório, o que a gente pode fazer? Pega papel e caneta, se você tiver facilidade aí, ou o próprio celular mesmo você vai conseguir fazer as anotações. Eu propus isso nos posts da Semana da Autossabotagem. Então eu falei as principais características dos sabotadores e a pessoa foi fazendo a pontuação. E aí, um pouquinho mais para frente, até para você fixar esse conhecimento, eu vou te dar esse exercício. Então, se você tiver oportunidade agora, vai rapidinho, pega o papel e caneta e volta, tá bom? E então, assim, eu vou seguindo. Ah, e o que eu não posso esquecer de falar, né? Eu tinha comentado que, por conta de tudo que aconteceu na semana da autossabotagem, as pessoas me procuraram muito para conhecer um pouco mais desse conteúdo. Fiquei super feliz. E até por isso que essa live ela acabou acontecendo, né? Porque muitas pessoas se interessaram pelo assunto e quiseram mais conteúdo. E por conta disso, né? Como muita gente se interessou, ao final dessa live eu vou fazer um sorteio de uma sessão de devolutiva de sabotadores. E o que é isso, né? Então, assim, com base naqueles 2 relatórios que eu comentei com você, que é liberado pelo autor do livro,
Com base naquele relatório, você me manda seu relatório, eu analiso o seu relatório e faço uma devolutiva com você numa sessão online, né? E como que é isso? Eu analiso e com base nas ferramentas, porque para você trabalhar com sabotadores, embora ele tenha uma veia de psicologia, né? Eu sou coaching, eu não sou psicóloga, eu não posso entrar em questões profundas, em questões do seu passado e tudo mais, tá bom? Isso daí eu não sou habilitada para fazer isso. Tem pessoas capacitadas para fazer isso. Mas a veia quando você fala na parte da psicologia, que é comportamento, que é o que a gente trabalha nos sabotadores, o coach ele é habilitado para fazer isso, tá? Só que não basta só você fazer uma certificação como coaching para você trabalhar com sabotadores. Tem especialização sobre isso, né? Então, que trabalha exatamente crenças limitantes. Então, assim, você trabalha só com isso. Então, nesse curso que eu fiz, eu trabalhei exclusivamente com sabotadores. E aí, o que você aprende lá? Você aprende que todo sabotador tem uma ferramenta específica para trabalhar, para neutralizar esse sabotador. E como que funciona isso? Eu analiso o seu relatório, vejo qual que é o sabotador que está mais alto, vamos dizer assim. Eu pergunto para você como que isso está fazendo sentido na sua vida e qual deles está te atrapalhando mais, porque não necessariamente o que está mais alto é o que te atrapalha mais. Às vezes você, trabalhando um sabotador que está num mediano, mas que você consegue identificar que nesse momento é o que mais está te atrapalhando, é esse aí que eu vou trabalhar, entendeu? E aí eu aplico uma ferramenta numa sessão, né? Uma ferramenta é um exercício, tá? A gente faz um exercício para que você comece a neutralizar esse sabotador. E o que é legal disso? Que a partir do momento que você recebe vamos dizer assim, esse poder, né? Você identifica o que é e você recebe essa ferramenta para você trabalhar o seu sabotador. Toda vez que ele aparecer, você coloca ele em prática. Então, assim, o coaching, essa é uma das diferenças do processo de coaching ou de uma sessão de devolutiva avulsa e tudo mais, é que você sempre sai com alguma coisa para fazer, uma ação. Você sempre tem uma ação em cima daquilo que a gente conversou nessa sessão. E isso faz uma super diferença na transformação, porque quando a gente conversa sobre determinado assunto, mas não toma nenhuma providência, isso em um determinado momento você toma clareza, mas se você não faz nada em relação a isso, não adianta muita coisa. No processo de coaching ou na sessão de devolutiva, a gente trabalha, a gente faz um exercício específico para aquilo que você está precisando, né? Para aquilo que está te atrapalhando, e você sai com alguma atividade dali. Né? Então você vai colocando em prática ao longo da sua vida, ao longo da sua semana, tudo aquilo que a gente trabalhou ao longo da sessão. Ok? Tá tudo bem até aqui? Ó, já estamos já na metade da nossa live, então vou seguir em frente aqui para a gente não perder conteúdo, tá bom? Vocês estão me vendo bem? Tem gente que tá falando que eu tô escondida? É que eu sou pequenininha mesmo, não tem muito como aparecer. Seguinte, então vamos lá. Lembra que eu falei da questão do coeficiente de positividade, que é aquele percentual que você tem do quanto que você se sabota e do quanto que você usa o seu cérebro no modo sábio? Então, existe esse percentual, que é aquele relatório que eu te falei que primeira vez eu tive 33%. E aí o que acontece? Quando você preenche esse relatório, ele te dá exatamente quanto que você está se auto-sabotando. E aí, assim, quando você se auto-sabota, ao invés de você usar energia ao seu favor, você usa contra. Então, não é que você desperdice energia, você usa contra você. Entendeu? Ó, tem gente ainda tá falando que tá focando no teto. Não é para focar no teto. Eu tô me vendo. Vocês estão me vendo? Tudo certo? Aqui? Vocês estão me vendo pelo computador. Tem gente que tá me vendo pelo computador, então. É isso. Que eu tô com as duas telas. Tô com o celular e com o computador. Então, assim, o que é importante é que vocês vão me ver de tudo que é jeito. Porque se cair a bagaça aqui,
vocês não vão ter como ficar sem falar comigo, tá bom? E então é assim. Então voltando, né, porque a gente estava falando, então quando você usa a sua energia contra você, então ao invés de você nadar em direção da praia, que é o seu objetivo, você nada para o fundo. Então assim, você gasta energia vital, mas para ir para o fundo do mar, sendo que você queria ir para a praia. Então você gasta energia para ir, para voltar e para seguir adiante. Então assim, em resumo, mais ou menos é assim que funciona a autossabotagem. E o que é pior de tudo isso, né? Então, muita gente acha que alguma característica sua específica é uma qualidade. Ah, eu realizo muitas coisas, eu sou uma pessoa super legal, super prestativa. Só que quando você começa a perceber que uma qualidade sua, um talento seu, começa a ser usado em excesso, e ele começa a virar um ponto de melhoria, ou seja, ele começa a virar quase que um defeito, porque você fica, quando você quer realizar muito, você acaba virando um workaholic, ou quando você quer ser muito prestativo, você acaba se anulando e deixando as pessoas, você fica em segundo plano, sempre. Você sempre prioriza as pessoas em relação a você. Então, assim, esses são alguns exemplos, tá bom? Então, para você ter uma ideia de como que funciona isso. E quando você acha que é uma qualidade, fica pior ainda, que era o meu caso. Então, assim, eu tinha dos meus 9 sabotadores, 6 estavam com empate técnico, né? Então, assim, o hiperrealizador, o prestativo, tem vários, né? Então, mais para frente eu vou falar um pouco. Mas, assim, tinha coisas dessa característica desse meu sabotador que eu achava que era uma qualidade minha, mas quando eu comecei a estudar sobre isso, eu descobri que não era. Ele estava me prejudicando. E aí, a partir do momento que eu percebi isso, que eu comecei a mudar isso. E lembra que eu falei que eu estava com 33% na primeira vez que eu fiz o meu primeiro relatório? 3 meses depois, eu refiz. Porque o ideal é que você refaça. E quando eu refiz esse relatório, já trabalhando os sabotadores e tendo clareza de todo o impacto disso na minha vida, eu fiz novamente o relatório. Sabe quanto que deu? Deu 63%. E eu fiquei super feliz. Por quê? É óbvio que ainda não é o ideal, mas de um 33 pular para um 63 em 3 meses é muito bom. E isso eu posso dizer porque eu acompanhei vários processos, eu atendi várias pessoas com a questão de autossabotagem, e eu sei o quanto é custoso você mudar um padrão de comportamento que você arrasta ao longo da sua vida. Ó, a Vanessinha falou que tá com 64. Você tá bem, Vanessinha, olha aí, ó. Tá vendo? Mas você é psicóloga, então isso ajuda. E aí, assim, voltando para o que a gente estava falando, quando você percebe, começa a identificar e começa a trabalhar nisso, isso faz toda a diferença na sua vida. E aí, assim, o que eu posso dizer para vocês agora, complementando aquilo que a gente estava falando do QP? Então, quanto de índice que você usa a seu favor ou contra você? Algumas pessoas me perguntam, mas existe um percentual ideal? Então, de 0 a 100, o 100? Não, na realidade, a partir do momento que você tem 75% do seu tempo, você passa no modo sábio, é porque você está num percentual super alto. E assim, para você ter uma ideia de como isso é alto, só 20% das pessoas do mundo todo conseguem trabalhar nesse formato de 75% de modo sábio. A maioria das pessoas não chegam nesse padrão, entendeu? Então, o 64 está muito bom, considerando que 75 é o ideal, mas as pessoas que alcançam os 75 são pessoas que trabalham muito, muito fortemente nessa questão do autoconhecimento, gestão de sentimentos, de emoções, trabalha a questão de empatia, e essas pessoas têm alta performance, realizam demais. Então, assim, é um patamar que você vai de vida aí, que aqui para mim apareceu como pausado. Todo mundo tá me ouvindo?
Dá um oi aí para dizer que vocês estão, que eu ainda tô online com vocês aí. Ah, que bom. Que às vezes apareceu aqui como reconectando, achei que tivesse saído. Então, voltando lá. Então, como eu tinha dito, 75% é um percentual que só 20% da população tem. Mas assim, o objetivo é seguir e alcançar isso daí, tá bom? Mas é uma busca constante e assim, quando você trabalha sabotador, ele não morre definitivamente. Ou seja, imagine que foi um padrão mental que você teve durante 40 anos, que foi o meu caso quando eu comecei a trabalhar com autoconhecimento. Durante 40 anos eu tive padrões mentais de um jeito. De uma hora para outra eu começo a trabalhar e começo a melhorar. Só que em um dado momento, esse sabotador ele volta. E se você não percebe, ele volta com a mesma força. Se você, dependendo do seu momento de vida, da situação que você está passando, de alguma recorrência de situações que tenham te prejudicado em algum momento da sua vida e que você usou o mecanismo de defesa, lembra? Que era o gesso lá, o mecanismo de defesa que você usou na infância e na adolescência. Então, assim, naquele momento ele foi muito importante para você. E aí, como o seu cérebro entende que isso foi muito importante para você e que te protegeu de alguma forma, a tendência é ele poupar energia. Então, o cérebro vai poupar energia todo o tempo. Então, o que ele vai fazer? A partir do momento que ele percebe que você está ficando vulnerável, ou que você está saindo da zona de conforto, ele tende a te trazer de volta para esse lugar. Porque esse lugar é quentinho, é gostosinho. Ele está acostumado a agir desse jeito. E se ele tem que mudar o padrão mental para melhorar, para você evoluir e tudo mais, você tem que criar novas sinapses neurais. Né? E o que é isso? Então, lembra que durante muito tempo você foi repetindo um padrão mental. Então, assim, eu não sou capaz, eu não sou bom, para as pessoas gostarem de mim, eu tenho que ser a pessoa mais legal do mundo. Ou eu tenho que estar no controle, porque senão eu não consigo ser a pessoa que eu preciso ser. E por aí vai. Porque ali é a sua zona de conforto. De repente você resolve. Então, você criou uma sinapse neural. Então, aquilo lá ficou marcado no seu cérebro. Né? Então, igual dirigir. Pensa quando você vai dirigir. Quando você começa a dirigir, o que acontece? Você tem que lembrar que você tem que pisar na embreagem, trocar a marcha, arrumar o retrovisor e tudo mais. Você tem que seguir um passo a passo, não é verdade? Então, assim, você tá lá, vai arrumar retrovisor, arruma. Depois que você aprende, né? Depois que você aprende a dirigir, isso passa a ser algo automático, não é verdade? Você não fica, eu tô arrumando o retrovisor, ou eu tenho que pisar na embreagem. Isso acontece automaticamente, porque seu cérebro já gravou como que faz aquilo. E comportamento é a mesma coisa, pensamento, comportamento é a mesma coisa. Se ele gravou um padrão mental, então, se ele gravou como que era dirigir, ele vai gravar como é que é ficar na zona de conforto, ficar quentinho, gostosinho, de certa forma, né? Mas que não vai te manter num lugar que você merece estar. Então, voltando para aquilo que a gente estava falando, o seu cérebro criou aquela sinapse neural durante a maior parte da sua vida. Então, ele vai seguir aquilo, porque ele economiza energia. A partir do momento que você tem que mudar, fica desconfortável. É desconfortável, dói, né? Fica desconfortável você mudar o seu padrão mental para diferente daquilo que você fez a sua vida inteira. Sabe aquela coisa da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Então, quando você muda isso, você acaba perdendo algumas coisas das características que você teve a vida inteira. Então, assim, você começa a dizer não para as pessoas porque você começa a se priorizar, lembra? Você começa a ser a pessoa que não é tão a mais legalzinha porque não faz tudo que os outros querem. Então, quando você se dá conta de que aquele ser legalzinha te prejudicava e você deixava de fazer coisas importantes para você, as pessoas vão sentir, vão começar a te cobrar. Talvez não vão gostar de você como você achava que gostavam de você, e aí você vai se sentir desconfortável. É natural isso, né? É natural você se sentir desconfortável com uma situação. Mas a partir do momento que você começa a perceber os ganhos que você teve com tudo isso que você está vivendo,
com todas essas coisas legais que você está conseguindo alcançar. Então, assim, parei de ser legalzinho e falar oi para todo mundo, ser legal com todo mundo e deixar, esquecer o que é importante para mim, para deixar que o outro me goste de mim por causa disso. Então tá errado, né? A pessoa tem que gostar de você porque gosta de você, não porque você diz sim para tudo, né? Esse é um exemplo, né? Mas tem outros tantos. Então assim, eu não posso ficar no controle o tempo inteiro, até porque é muito doloroso você ficar no controle o tempo inteiro. Você tem que ficar preocupado de que as coisas saiam exatamente como você gostaria de que saíssem. E nem sempre sai. E aí as pessoas que têm um controlador muito alto, e eu posso dizer que eu tinha um controlador alto, e eu ainda tenho, e era muito complicado quando as coisas saíam do eixo, né? Então eu ficava irritada, estressada, né? Só que a vida, ela é cheia de imprevistos, né? Nem tudo precisa estar no meu controle para que elas funcionem, né? E eu falo isso de mim, que a minha vulnerabilidade seja a sua força. Eu estou dando um exemplo, né, de coisas que me incomodavam. Então assim, eu programava uma coisa, se saísse daquela coisa, eu ficava incomodada, né? E isso é ruim, né? Não que eu não conseguisse reverter isso, claro que eu revertia, né? Claro que eu continuava, eu seguia adiante, mas me incomodava, eu sofria com isso desnecessariamente, né? E agora eu não sofro tanto quanto, né? Mas eu já sofri muito. E aí, assim, quando você descobre e começa a mudar, você começa a ficar diferente, né? Só que aí você tem que começar a perceber os ganhos que você teve em relação a isso. O que trouxe de ganho na sua vida depois que você mudou? Depois que você criou um novo padrão de pensamento, né? Um novo comportamento. Um comportamento que estivesse mais adequado com as suas necessidades. Né? Porque você é importante. É importante que você tenha essa consciência. Então, muitas vezes a gente acha, eu não vou agir assim, não vou agir assado, porque não vão entender, ou porque eu não quero ser essa pessoa, porque não é confortável, porque não é confortável dizer não, porque não é confortável sair do controle, e por aí vai. Então, o que eu posso te dizer? Depois que você descobre, é doloroso, mas você tem possibilidades de tomar as rédeas da sua vida e começar a fazer diferente e ser muito mais feliz. Você começa a entender, me perguntaram, essa mudança pode te decepcionar? Claro que pode, porque você está acostumado com aquilo, né? Pensa, você está acostumado a agir daquele jeito. De repente você, como o exemplo que eu tinha dado, você diz sim para tudo, então as pessoas gostam de você, você está sempre de bem, você faz tudo que os outros querem. Obviamente que você esquece tudo que é importante para você para que você faça isso para alguém, né? Então, você pode se decepcionar, principalmente porque você vai perceber que as pessoas que estavam próximas de você, né, no caso, era porque você dizia sim o tempo inteiro. Mas o que é legal de saber disso? Porque quem ficar do seu lado sabendo exatamente quem você e gostando de você do jeito que você é muito mais legal. É muito mais legal você ter pessoas do seu lado que saibam exatamente quem você é. Você não precisa ficar com máscaras, né? Quando você tem essa percepção de que as pessoas estão com você porque gostam de você, porque gostam do seu jeito, apesar dos seus defeitos, apesar de você não fazer o que elas querem, isso é libertador, né? Então, a partir do momento que você se aceita do jeito que você é de verdade, né? Isso tirando as crenças limitantes, você sendo a pessoa que você, a sua melhor versão, vamos dizer assim. A partir do momento que você é essa pessoa, você dá direito para as outras pessoas serem quem elas são, né? E aí as pessoas ficam muito mais harmônicas. Então as relações são muito mais verdadeiras, né? Porque a partir do momento que você tem a liberdade de ser quem você é, o outro também tem. E aí fica muito mais fácil de você conviver. E aí, seguindo, né? Vamos lá, eu acabei me empolgando e eu falo muito, tá? Quem me conhece sabe que eu falo pra caramba. E aí a gente só tem 20 minutos pra gente terminar o nosso conteúdo, então eu vou antecipar, vou agilizar um pouquinho aqui, tá bom?
para eu não perder nada do que eu me programei para falar para vocês. Lembra que eu falei da questão do crítico interno? Que ele é o chefe da gangue, que ele critica, a gente se critica o outro ou critica as circunstâncias. O que ele causa na nossa vida? Então ele provoca ansiedade, ele provoca estresse, raiva, ele está sempre vinculado a um sentimento negativo. Então, você se decepciona, você tem vergonha, você sente culpa. E aí, a partir do momento que você está nesse modo, que é o modo sabotador que eu disse, lembra? O percentual de tempo que você está usando contra você, esse carinha aí, o crítico interno, ele aciona os outros sabotadores, que são 9, que são os cúmplices dele. E esses sabotadores, para quem acompanhou a semana de autossabotagem, eu expliquei, eu dei um resuminho de como que é cada um, e aí eu vou até passar aqui rapidamente para quem não estava na semana da autossabotagem, para fazer aquele teste. Lembra que eu falei? Eu até tinha proposto esse teste, mas eu tenho certeza que a maioria não fez. Por quê? Porque o sabotador já estava online. E aí, assim, aproveita se você quiser fazer, obviamente, né? Não é uma obrigatoriedade. Mas agora eu vou contar um pouquinho de cada um dos sabotadores, quais as principais características, e você vai pontuar. Eu vou colocar, você coloca o nome desse sabotador e do lado uma nota de 0 a 10. 0, que ele não influencia nada na sua vida, e 10, que ele influencia muito. E aí é óbvio, né? Isso daí é com base na sua percepção. Né? Tudo que você está percebendo em você. E se você está aqui, alguma coisa está te incomodando de alguma forma. Né? Então, alguma coisa você já está percebendo que não está do jeito que você gostaria que estivesse. Então, pega lá o papel e caneta. Eu vou falar rapidamente, tá bom? E quem já preencheu o relatório lá, aquele link que eu falei que tem 17 páginas, ele... Ah, que bom, Cauane, que bom que você está adorando, eu fico feliz. E a partir do momento que você já tem aquele relatório, você só pega aquele relatório e vai acompanhando aquilo que a gente está conversando, tá? Mas quem não fez e quem não teve a menor ideia do que eu estava falando até agora, eu vou falar um pouquinho de cada sabotador. E eu vou falar com uma colinha, tá bom? Porque eu não lembro tudo de cabeça, não. Então vamos lá. Então anota aí. O crítico. Quais são as características do crítico, né? Então, encontrar defeito em si, nos outros e nas circunstâncias. Provoca ansiedade, estresse, raiva, decepção e vergonha. Como eu disse, ele é o chefe da gangue. É aquela vozinha chata que fica no seu ouvido. Tem o anjinho e o diabinho. Ele é o diabinho, sempre. Nunca vai ser o anjinho. Porque ele nunca quer te proteger, ele só quer te lascar. Então, é aquela vozinha chata que eu chamo o meu de Zé Corubu. Cada um chame o seu como quiser, tá bom? Imagine aí um nome para o seu e anota aí e comece a chamar ele desse jeito. O próximo é o hiperrealizador. Quais as características desse cara? Primeiro, né? Ele é o colecionador de troféu. Então, assim, ele sempre quer alcançar algo, alcança, ele é o melhor naquilo que ele faz e parte para outra. Não dá nem tempo de curtir. Ele nem consegue curtir a vitória que ele teve. Mas porque ele precisa realizar sempre para ele se sentir importante. Então a gente chama que ele chega até a ser workaholic, porque para ele resultado é importante. Então assim, ele precisa de desempenho, realização constante, refém dos resultados para ter respeito próprio, tendência a vício no trabalho. Então assim, ó, quem identificou que o crítico de 0 a 10, coloca a notinha do lado. Agora o hiperrealizador de 0 a 10. Agora eu vou falar do vítima. Quem é a vítima? Sabe aquele, ó vida, ó céus, ó azar, acho que não vai dar certo? O mundo conspira contra esse cara? É esse aí. Então, assim, ele é emotivo, temperamental, sempre busca atenção e afeto, foca em sentimentos dolorosos e sempre quer ser um mártir. Então, assim, ele se coloca numa situação que ele sabe que vai dar errado só para ele dizer, tá vendo como a minha vida é uma caca? É esse cara. Não fica com vergonha se você tem ele ou os outros. Todo mundo tem. Um pouquinho de cada um, todo mundo tem, tá bom? A diferença é o quanto que cada um deles impacta na sua vida. Agora eu vou falar do hiperracional. Que ele é o oposto do vítima, mas eles são meio que complementares, vamos dizer assim. O hiperracional,
ele é aquele cara que tudo tem uma lógica. Então, assim, tudo tem um processo racional, inclusive no relacionamento. Então, são pessoas que têm muitas dificuldades de demonstrar emoção. São pessoas que não demonstram muita emoção, porque não é muito lógico. Emoção, você tem que fugir dessa lógica, né? Mas o que é interessante desse cara? Ele acha que a emoção é algo que não é digno de respeito. Então ele é uma pessoa mais fria, mais distante. Normalmente é uma pessoa extremamente inteligente e até parece que ele é meio arrogante, porque ele é muito inteligente, ele acha que tudo tem que ter uma lógica. Só que assim, qual que é o defeito dele? Defeito, né? Qual que é o ponto de melhoria que ele tem? A lógica tem que ser a dele, ou seja, tem que fazer sentido com o que ele está pensando. Então, se fugir do que ele está pensando como lógico, não faz sentido, ele nem ouve o que você tem para falar. E aí, de 0 a 10, quanto você tem aí? E o vítima e o hiperracional, eles tendem a trocar de papel quando eles estão no modo top da autossabotagem. Então, o hiperracional, por exemplo, quando ele tá, perdeu completamente o controle, ele começa a ficar extremamente fora da casinha. Então, perde as estribeiras mesmo. E a vítima, por outro lado, começa a ficar extremamente agressivo. Então, no tempo inteiro, o vítima é emocional, aquela pessoa que tá sempre... Mas quando tá fora da casinha, vira o giraia, quer bater em todo mundo. Tudo bem até aqui? Vai anotando aí. Agora a gente vai falar do hipervigilante. Quem que é esse hipervigilante? Sabe aquela pessoa que tem medo de tudo? Cria inúmeras historinhas na cabeça, assim, para não fazer as coisas. Então, eu vou na padaria. Mas aí ele começa a pensar que da casa dele até ir na padaria, todas as desgraças podem acontecer. Pode cair um meteoro, pode ter um buraco. É esse o cara. Então, assim, ele tá sempre em constante... Ele tá sempre ansioso, estressado. Por quê? Porque ele vê perigo a todo momento. E tudo isso, ele vive em estresse contínuo e deixa as pessoas ao redor dele assim. Então, é uma pessoa que está sempre em estado de alerta. Consegue identificar aí alguém? Agora eu vou falar do inquieto. Quem que é o inquieto? O inquieto, ele sempre busca de novas emoções e não consegue ficar parado. Busca por novas atividades contínuas e atuais, não dão alegria. Então é o cara que começa muita coisa e não termina nunca. Começa e não termina, começa e não termina. Tipo, se não tá legal, pula para outra. Controlador. Ou você está no controle ou fora dele. É movido a necessidade de estar no comando e dirigir ações das pessoas conforme a sua vontade. Então, se ele não está no controle, não dá certo. O esquivo. O esquivo é aquele que se concentra só no positivo, no prazeroso, evita tarefas difíceis e desagradáveis, procrastina obrigações que não está a fim de fazer. Então, assim, o esquivo é aquele que foge. Ele foge de tudo que incomoda ele. Ele não entra em conflito, então ele fala, não, vamos fazer isso, vamos, só para não entrar em conflito. Mas no fundo, ele não queria isso. Tem um insistente também. O insistente, ele é extremamente perfeccionista. Então, sabe aquela perfeição em todas as coisas? Então, ele é muito ordenado, muito organizado. E aí, assim, ele drena energia porque ele quer tudo muito perfeito. Como ele quer tudo muito perfeito, e se não tiver perfeito do jeito que ele acha que tem que ser, ele não faz as coisas. Então, ele empaca, porque não vai sair do jeito que ele quer. Então, se não vai sair do jeito que eu quero, nem vou começar. E o prestativo. Busca aceitação, afeição por meio de ajuda, agrado ou elogio aos outros. Perde as próprias necessidades em vista dos outros. Como eu tinha dito, aquela pessoa que não diz não nunca. Né? É o legalzinho. E aí, assim, quanto disso que ele tá te prejudicando? Tudo bem por aí? Vou ter que correr aqui, porque senão não vai dar tempo da gente terminar esse negócio. E aí, assim, todo mundo preencheu, conseguiu identificar qual que é o pior, qual que é o melhor? Como que tá isso aí? Vai dizendo aí. Enquanto isso, vou seguindo. Aí o que eu queria dizer para vocês? Eu já atendi uma pessoa, por exemplo, um cliente meu, que ele tinha o prestativo e o esquivo muito alto. Então, sabe aquela dupla dinâmica da pessoa mais legal do universo? As pessoas achavam isso, né? Porque essa pessoa estava sempre bem, nunca entrava em conflito, sempre dizia
sim para tudo e tudo. Ele se achava a pessoa mais legal do universo. Por quê? Porque todo mundo adorava ele. É lógico que a pessoa vai adorar. Ele nunca discutia, nunca tinha problema. Só que assim, por dentro, essa pessoa, ela fica ressentida, né? Primeiro, porque ele espera que o outro vai fazer por ele aquilo que ele está fazendo. E aí ele fica ressentido, fica chateado, porque as pessoas não tratam ele como ele trata as pessoas. Então, assim, a pessoa não percebia que era uma questão, uma qualidade que a pessoa tinha de empatia, de relacionamento, e não terminava isso e não fazia isso em favor dele. E aí, quando ele se deu conta de que esse prestativo junto com o esquivo estava prejudicando ele, ele começou a mudar. E aí ele começou a perceber o quanto que ele deixava as coisas que eram importantes para ele de lado. E ele começou a alcançar objetivos e ter outras coisas na vida. E aí ele percebeu que aquela qualidade que ele achava, é óbvio, ele ainda tem, né? É um talento dele. Mas que ela não precisa ser levada ao extremo. E aí ele teve uma mudança de vida e está super feliz, sendo prestativo, sendo legal, mas na medida certa. Tudo que é extremo é ruim, tá bom? E aí, como que vocês estão? Como que tá vocês aí? Você consegue identificar em que momento que que o seu sabotador te atrapalha? Começa a perceber se é na sua finança, se é na sua carreira, se é no seu relacionamento. E por aí começa a ver, que é um padrão. Você começa a repetir esses padrões. Começa a perceber onde que aparece. E aí, para concluir essa atividade, o que é legal você fazer? Perceba em qual momento da sua vida que ele está mais te prejudicando e defina uma tarefa, né, uma mudança de procedimento ou de comportamento específico para essa situação que você está vivendo e que está te incomodando. E é assim, escreve. Por quê? O cérebro, a partir do momento que você escreve, ele vai criar congruência com as suas atitudes. Você externalizou um sentimento, né? Colocou no papel, ele meio que te obriga a cumprir. Então faça isso, tá bom? E aí, o que é legal? Como eu disse, cada sabotador tem uma ferramenta. O especialista em autossabotagem, né? Um coaching ou um psicólogo, o que quer que seja, ele aplica as ferramentas necessárias para que esse padrão mude, né? E para fechar, né? A gente tá quase no limite da hora. Eu vou fazer aquele sorteio que eu tinha comentado, lembra? Então, vou fazer. Vocês fizeram o preenchimento do que eu falei lá? Eu vou entrar no aplicativo aqui para fazer a listagem. Vamos lá, vamos ver. Ó, foram 16 comentários. E aí eu vou sortear uma pessoa, ok? Depois eu mando foto para vocês. O número foi o 3. Quem ganhou foi a Cris Crazy Mary, que é o aplicativo. Cris, foi você! Cris, parabéns, fico feliz que você tenha ganhado. Cris, depois entre em contato comigo pelo inbox do Insta e aí a gente marca a sua devolutiva, tá bom? E ó, para quem não conseguiu, né? Para quem não ganhou o sorteio, o que eu vou fazer, né? Então, eu agradeço que vocês ficaram comigo até essa hora, né? Foi muito legal, fico muito feliz. Então, eu vou fazer uma proposta, né, para 5 primeiras pessoas que me mandarem no inbox. Eu tenho interesse, eu vou dar um super desconto. Então, uma sessão de sabotadores, hoje, ela custa R$350, tá bom? Eu vou fazer, para essas 5 primeiras pessoas, vou fazer R$280. E aí, isso pode ser no cartão, enfim. Os detalhes a gente entra lá no inbox, a gente conversa para não perder tempo aqui da live. Mas o que eu acho que é legal você fazer? Corre lá e faz, são 5 pessoas só. As demais, infelizmente, eu não tenho como manter esse valor. Mas se você se interessou, se você achou legal esse tema, se os seus sabotadores estão te prejudicando a ponto de você não conseguir seguir adiante,
Se você identificou que seus padrões mentais não estão no modo sábio, eles estão no modo sabotador, me procura, é muito legal trabalhar isso. Eu acho que depois que você é picado pelo bichinho do autoconhecimento, dificilmente você deixa de querer ser melhor, de querer buscar o melhor, tá? Então, hoje você está aqui, né, tendo a oportunidade. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você não acompanhou a Semana da Autossabotagem, volta lá nas 7 dias para trás, começa do zero. Então, estão me perguntando qual que é o valor. O valor para as 5 primeiras pessoas é R$280. Para os demais, R$350, tá bom? Mas aí, se você quiser mais detalhes, entra para mim no inbox e aí a gente conversa, ok? Mas, primeiramente, queria agradecer. Fico muito feliz que você esteja aqui comigo. A live bombou, eu adorei, assim. E eu vou confessar para vocês, é a primeira vez que eu faço uma live sozinha. Algum tempo atrás, isso seria quase impossível. Porque o meu insistente, ele era muito forte. Então, se eu não tivesse as condições ideais, se minha unha não tivesse feita, se o espaço que eu tivesse não fosse o perfeito, eu não ia fazer. E depois que eu trabalhei a autossabotagem em mim, esse inquieto, esse insistente, esse controlador, eles começaram a perder a força. E me fez estar aqui hoje com vocês, falando, talvez não tenha sido perfeito, talvez não esteja com a melhor luz, mas eu fiz de coração e eu espero que você tenha curtido muito. E aí, se você gostou, começa a me acompanhar, quem não me acompanha ainda, né? Começa a me acompanhar lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Sempre trago conteúdo de qualidade e eu amo muito o que eu faço e espero poder ter contribuído para você, tá bom? E aí, vai falando aí o que vocês têm vontade. Se ficou alguma dúvida, né? Eu falo pra caramba, né? Quem me conhece sabe. Faz as perguntas pelo inbox, pelo e-mail, sinal de fumaça, o que quer que seja, tá bom? Se eu souber, eu respondo. Se for algo muito específico, a gente bate um papo. E é isso aí. Então, um beijão, boa noite. Vai trabalhar sua autossabotagem para você alcançar, quem sabe, os 75% de sábio na nossa vida, né? Um beijão, até mais. Eu também adorei. Aumenta esse tempo de live, não dá. É 1 hora, a live derruba. Infelizmente, por mim eu ficava a noite inteira, porque eu adoro falar. Ah, que legal, foi muito gratificante. Para mim também foi. Mali, Tânia, Tony, May, Dani, vocês foram demais. Fico muito feliz que vocês tenham vindo para cá, tenham acompanhado essa noite comigo. Boa noite e até a próxima. Depois eu vou mandar outro tipo de conteúdo, não só de autossabotagem. Tá bom? Um beijão. Até mais.